Fala pessoal, tudo certo? Estamos começando o mês de outubro, então como vocês veem aqui, dia 1/10, né, de 2025, basicamente às 4h07 da tarde, e a gente está fazendo esse vídeo para falar um pouquinho do que pode ser o movimento do Bitcoin, do Ethereum e da Solana neste curto prazo. Mas antes de tudo, gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, que facilita bastante na divulgação do nosso trabalho, tá? E se você gosta da didática, do jeito que a gente explica, né, saiba que a gente prepara bastante esse conteúdo antes para esmiuçar bem para vocês em poucos minutos, tá? Então, dito isso, a gente vê que setembro fechou positivamente, né? Então, um retorno aqui de 5,16%. E aí a gente tem o efeito de que quando setembro fecha positivo, os demais meses, né, tem uma projeção bem positiva. Então, isso aconteceu em 2015, né? A gente vê setembro fechando positivo, demais meses subsequentes positivos. A gente vê setembro em 2016, demais meses também positivos, tá? E aí a gente vê esse efeito acontecendo em 2023, setembro fechando positivo, demais meses no positivo. E no ano passado, setembro fechou muito positivo, né? Aí a gente vê que outubro foi muito bom e novembro nem se fala, uma valorização de quase 40% e uma queda bem relevante de quase menos 3% em dezembro, tá? Bom, importante entender por que o Bitcoin ele está de fato subindo hoje. Basicamente, né? Porque quando a gente olha o CME aqui, né? A gente consegue ver que as projeções para corte de juros no mês de outubro elas subiram para 99%, como vocês estão vendo na tela, né? Então, 99% aqui para um corte de 25 pontos base e aqui 1% para um corte de 50 pontos base, tá? Isso reitera a questão ali do shutdown nos Estados Unidos, tá? Então, basicamente, o orçamento, né, ele finalizou e ele não teve a aprovação para o próximo ano. No caso, o próximo ano ele inicia hoje, dia 1º de outubro, tá? Então, esse processo de shutdown nos Estados Unidos, ele existe faz muito tempo e ano após ano isso é discussão, é algo ali entre os democratas e os republicanos. Então, basicamente, o que a gente está vendo ali é a repetição da mesma coisa. Então, a gente teve a finalização, né, do ano orçamentário, né, e também o começo, finalização barra começo. Para esse começo, né, não houve aprovação ainda e esse processo está para ser discutido, ok? E, portanto, né, como financiar a dívida dos Estados Unidos é algo que tem sido caro em virtude dos juros altos, a gente entende que existe uma grande probabilidade do Fed aqui cortar os juros, né, essa odd subindo para 99%, e o mercado cripto também, como é bem sensível a essas informações, são ativos de risco, basicamente seguindo a mesma toada, tá? Então a gente vê Bitcoin hoje na faixa de 117 mil dólares, tá? A gente está vendo o Ether na faixa de 4.316 e a gente está vendo a Solana na altura de 219, tá? Algo que é muito importante, tá, pessoal, dizer para vocês é que existe uma grande probabilidade dessa alta ela não ser sustentada, beleza? Mas antes da gente seguir nesse tópico, tá? Tem algumas regiões que são muito importantes a gente observar. Então, basicamente, para o Bitcoin, né? Nós estamos no gráfico de 1 hora, vamos colocar no gráfico em 4 horas aqui, tá? Porque aí fica mais fácil. A gente tem algumas zonas que são desafiadoras para que a principal cripto do mercado supere, né? Então, essa região que compreende 117.800 até 118.747, então é uma região que você vê que o Bitcoin ele testou, né, anteriormente, né? Ó, veja só, testou e caiu, tá? Então a gente teve
um reteste aqui, tivemos outro reteste aqui, então aqui a gente consegue identificar uma zona de oferta, tá? E a gente vê que nós temos mais 2 blocos de oferta mais para frente para ser superado, tá? Basicamente, esse segundo bloco na região de 119.913, então arredondando praticamente 120, a 120.794, tá? Então vamos arredondar basicamente, tá? Então 120 a 120.800. Então a gente vê aqui atrás, né, que foi uma condição também que bateu e voltou, né? Bateu e voltou nessa região aqui o Bitcoin. Opa, deixa eu fazer o último círculo aqui um pouco melhor. Bateu e voltou, beleza? Então essas são regiões que a gente está mapeando. E aí a maior, né, que compreende a região aqui de 123.261 até 125, tá? Que foi quando o Bitcoin atingiu o all-time high. Veja só que a gente mapeia quando bate nessa região, volta, quando bate nessa região, volta. Então nós temos 3 regiões de oferta que são muito importantes, que eventualmente o preço ele pode buscar e sofreu uma correção, tá? Veja que até então, né, nós temos no gráfico de 4 horas esse candle aqui já formatado num doji, que reitera a indecisão deste candle. Então ele bateu e voltou. Todavia, ainda temos um viés aí no longo prazo altista para o Bitcoin. Eu acredito que mais para frente a gente vai ter combustível suficiente para romper essas zonas, tá? E aqui a gente observa que nós temos, né, uma zona de demanda, né? Basicamente, essa zona de demanda ela compreende a região de 109 a 107. Então, quando o Bitcoin bate nessa região, né, e aí a gente viu em alguns históricos, né, o Bitcoin nessa região aqui, em julho de 25, atingiu essa região, subiu. Aí a gente vê aqui, fim de agosto, bateu nessa região, subiu. E aí a gente viu aqui, finalzinho de setembro, né, dia 25 mais ou menos, né, 25, 26, bateu nessa região e também subiu, que é uma zona de demanda, beleza? Antes dela, a gente tem um suporte na região de 112. Então, tem alguns suportes relevantes aqui para o Bitcoin, tá? 112, e aí um suporte bem forte, que foi o que eu mostrei, que é essa zona de interesse aqui, né? Que é a zona que compreende de 109K até 107K. E aí, por fim, uma região que segura bastante, que é a região dos 104 mil dólares, tá? Reparem, né, como essa região ela já foi uma região de muita briga para que o Bitcoin se permanecesse acima, né? E a gente consegue ver nessa primeira pernada aqui, que aconteceu em maio, como a gente brigou, né? A gente teve uma briga começando mais ou menos no dia 8 de maio, até enfim a gente começar a superá-la no dia 19, né? De fato, né? Então, houve bastantes idas e vindas, né, até que a gente conseguisse superar essa região de preço. Então é uma região de preço bem interessante, tá? Pro Ethereum a gente vê que o Ethereum tem uma região de suporte aqui em 4.221, beleza? E uma aqui mais abaixo na região de 4.071. E também tem uma zona de interesse para que ele seja negociado. Vou colocar no gráfico de 4 horas que vai ficar mais fácil para vocês verem. A gente tem uma zona aqui de interesse onde ele é negociado, e essa zona de interesse vai de 3.692 até 3.800 e deixa eu ver aqui, 884, tá? Que a gente vê que de fato foi nessa região aqui que entrou bastante força compradora e fez com que o Ethereum desse um pump muito forte. Então a gente mapeia essa região onde foi a origem que o Ethereum começou realmente a sua pernada de alta, tá? Então basicamente é uma zona que nós chamamos de zona de demanda. Então fazendo a análise de Ethereum, tá? Nós temos, reitero aqui, um suporte na faixa de 4.221, tá? Depois nós temos um suporte mais abaixo em 4.071
E aí nós temos, né, um suporte que vai pegar a região de 3.884 até essa região de 3.690, mais ou menos aqui, tá? Aproximadamente. Essa região é uma região que você vê que quando bateu aqui, né, que foi no finalzinho de setembro, bateu, teve interesse, subiu, tá? Então, basicamente é uma região que segurou bem o preço. Em Solana, fica mais estruturado porque o que a gente vê em Solana basicamente é o que nós chamamos de canal de alta, tá? Então, a gente vê o preço se desenvolvendo dentro desse canal, basicamente, né, desde o dia 6 de abril, tá? Então, faz tempo que Solana está nesse canal de alta. E aí, repara que quando ela atinge, né, esse fundo aqui, ela consegue alçar topos maiores, né? Então, atingiu, alçou um topo maior, atingiu, alçou um topo maior, e aí a gente vê que aqui também atingiu e pegou um topo maior, tá? Basicamente, nós vemos Solana atingindo essa região de 190, 191, né? E já está regressando, tá? Muito provavelmente não vai ser um movimento linear, tá? Talvez esse movimento aqui atual ele seja um movimento muito familiar a este aqui, tá? Então a gente atingiu um fundo, pode ser que ao atingir esse fundo a gente pegue agora uma liquidez suficiente para Solana tracionar, mas não em linha reta, né? Seja um movimento com topos e fundos ascendentes nesse sentido, beleza? Então temos alguns suportes relevantes aqui para Solana, né? 191 segurou bastante. A gente vê aqui que 162, né? Segurou também. E essa região aqui de 140. Aí essa região mais abaixo, 97, foi quando nós tivemos ali o efeito das tarifas do Donald Trump. Se chegar aqui seria um sonho de compra, mas acho muito difícil. Então, tô com essas três zonas aqui, 191, tá? 162, 163 e aqui essa região de 140 para possíveis recompras, beleza? Sabendo que se o preço ele continuar evoluindo, ele pode fazer um fundo cada vez mais alto, então eventualmente esse suporte também ficar mais caro. Todavia, eu acredito que esse movimento no curto prazo é realmente um movimento de curto prazo, talvez ele não se sustente, tá? Por quê? O que a gente vê aqui, basicamente, né, vou colocar no gráfico de 24 horas e vai ficar claro esse movimento, a gente vê que nós tivemos short squeeze, né? Então, a maioria, né, dos investidores que estavam shortados a grandes alavancagens, aí a gente fala alavancagem de 25, 50, 75, 100 vezes, esses caras eles foram liquidados, né? Então veja só, por onde o preço ele andou até liquidar esses caras, tá bom? Então, para continuar, a gente precisaria de mais combustível, tá? Ou seja, precisaria que mais pessoas eventualmente estivessem shortadas para que sejam liquidadas e forçadas a recomprar suas posições a um preço mais alto, causando um impacto que a gente está vendo no preço, tá? Todavia, pessoal, o que a gente vê aqui, tá? É que nessa região aqui de 106, ó, essa região que eu estou passando o mouse, essa região de 106 tem uma concentração muito forte, né, de pessoas que eventualmente estão longadas e podem ser liquidadas, tá? Nós temos uma aqui também, né, uma região próxima, é uma região em 119, então pode ser que o Bitcoin ele tenha combustível para alcançar essa região, mas que eventualmente nada impeça que ele retorne e busque, né, essas zonas aqui em 106, 105 e eventualmente até tocar naquele suporte nosso em 104 mil dólares, tá bom? Então, é algo muito relevante que a gente tem que considerar, tá? Se a gente colocar no gráfico
aqui de liquidação de um mês do Bitcoin, né, fica mais evidente também que nós temos um bloco aqui muito forte para ser liquidado, tá? Então, o primeiro intervalo que nós vimos foi 3 meses, agora a gente está vendo o intervalo de um mês. Então, a gente tem um bloco aqui bem relevante para ser liquidado, beleza? E aí, quando a gente coloca, né, até o liquidation map, né, a gente faz o comparativo aqui, veja só que basicamente o que está abaixo, né, tem uma quantidade maior para ser liquidada do que o que está acima, até porque o Bitcoin ele subiu, então já liquidou boa parte de quem estava shortado, então naturalmente a maior quantidade de investidores a ser liquidados agora estão nas posições abaixo e não acima, porque o Bitcoin já buscou esses preços, tá? Então a gente tem uma região, né? Isso normalmente funciona como um magnetismo, né? Para puxar o Bitcoin para essa região, beleza? E aí a gente sabe também que esse processo do shutdown, né, assim, no curto prazo, a gente vê um frenesi em virtude das odds para um corte de juros subirem para 99%, então praticamente vai cortar, né? Todavia, a gente vê que caso esse shutdown ele persista, a gente pode tirar âncoras que são indicadores que são âncoras para o mercado cripto. Então, CPI, né, dados como payroll, eles podem não ser divulgados ou eles podem ser jogados para frente, né, serem divulgados com um certo atraso em virtude desse shutdown, e aí o mercado perder a sua referência também no quesito política monetária e saúde do mercado de trabalho e dos índices de preços também, tá? Isso pode causar imprevisibilidade e caso isso persista, pode não ser positivo para o mercado, tá bom? Então, no curto prazo, o mercado está gostando, mas no longo prazo, em isso se mantendo e não tendo um acordo, pode ser um pouco prejudicial, beleza? E aí, um gráfico que eu gosto de mostrar também são dos detentores de longo prazo, né? E a gente vê que esses detentores, eles continuam vendendo, tá? Então, esses caras aqui, eles são praticamente responsáveis por 70% dos bitcoins. Estão com esses caras aqui, os detentores de longo prazo, beleza? E aí, quando a gente dá um zoom aqui mais forte, a gente vê que esse movimento ele está acontecendo, né, desde junho, beleza? Então, veja só que esses caras, eles continuam vendendo seus bitcoins. Normalmente, quando isso acontece, é uma antecipação de correção ou uma antecipação de um cenário totalmente incerto que nós estamos vendendo. Então, o que eu quero passar para vocês é que a gente entra em outubro, um mês que tende a ser muito positivo para o mercado cripto. Todavia, isso não significa que estamos isentos de correções, muito pelo contrário. Até pelas incertezas globais que a gente está vivendo, né, principalmente no quesito ali dos Estados Unidos, a gente pode ter correções pontuais. Algumas correções elas podem ser até brutas, né, em virtude de como o mercado ele está sobrealavancado, mas para quem tem caixa vai ser uma boa oportunidade, beleza? Então, tomem cuidado, lembrem-se, agora não é lua, tá? A gente vai precisar analisar dia após dia como essa questão do shutdown vai impactar, né? Se eventualmente vai se estender, se vão encontrar um acordo, né? E em encontrando um acordo, como os dados virão, dados de emprego como o payroll ou de índices de preço, que a gente fala que é o CPI, o PCE, né? A gente tem preços ao produtor, né? Enfim, vários índices que a gente sabe que acabam influenciando o mercado como um todo, beleza? Então, apesar de outubro ser um mês muito positivo, tomem cuidado, não significa que seja a lua, tá? Mostrei para vocês alguns pontos que eu estou de olho, tanto no Bitcoin como no Ethereum e também na Solana, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Faz o seguinte, deixa aquele like lá, aquele apoio pra gente, dá aquela moralzinha, tá? E ativa o sininho para que vocês recebam as notificações. Então, basicamente, toda quinta-feira a gente vai enviar, né? Vai subir esse vídeo no canal para que a gente consiga passar para vocês insights bem interessantes. Beleza, pessoal? Fiquem bem, estejam bem e até a próxima. Um abraço.